Boa noite, presidenta Gleisi, bem-vinda. Boa noite. Boa noite, presidenta. Boa noite, Gabriela, tudo bem? Prazer recebê-la. Prazer estar aqui com vocês. Desculpem o meu atraso, mas eu estava num outro evento. Boa noite, Douglas, boa noite. Boa noite, presidenta. Boa noite. Boa noite a todas, né? Meu nome é Gabriela Amparo, eu sou da Secretaria de Mulheres do PT, juntamente com as outras companheiras, e hoje a gente e agora, né, a gente dá início ao evento que fala a respeito do apoio às candidaturas femininas, e nós temos Santos como a cidade com mais mulheres no estado de São Paulo, né? Então, esse é um assunto que a gente aborda constantemente na nossa secretaria, a respeito da importância de mulheres fazerem parte do cenário político, das decisões e ocuparem como nós somos tidas, né, como minoria, mas como minoria política, que a gente minimamente alcance a igualdade substantiva, né? Coisa que ainda não temos. Então, para falar um pouco mais a respeito das ações da secretaria, eu gostaria de chamar a secretária Vera Lúcia Oscar Alves da Silva, em nome da Secretaria de Mulheres do Partido dos Trabalhadores de Santos. Boa noite, companheiras. Boa noite, presidenta Grace. Boa noite às candidatas. Boa noite à vereadora Thelma, nossa única representante na Câmara de Santos. E boa noite o nosso pré-candidato a prefeito de Santos, o doutor Douglas Martins. A nossa secretaria, na realidade, vem se reestruturando a partir do ano passado, né? Como tem acontecido em várias partes do nosso país, com o PT, com tudo que nós passamos, a nossa secretaria também não ficou imune a toda essa crise que nos foi imputada. E, desde o ano passado, essas valorosas companheiras estão junto com a gente, tentando e reestruturando essa secretaria. Nós fizemos um evento ano passado, quando esteve presente a nossa ex-secretária, me foge o nome, me veio o sobrenome, Minecucci. E ela esteve presente aqui, nós fizemos como se fosse o lançamento, né, da nossa reestruturação. Desde então, a gente vem se reunindo e discutindo formas de dar visibilidade às mulheres, não só as mulheres do partido, mas as mulheres que, em geral, são o nosso público-alvo, né? O público-alvo do nosso partido, que são as mulheres pobres, pretas, periféricas, principalmente. E, dentro dessa nossa perspectiva, surge a campanha, né? A nossa campanha, a vereança. E como nunca foi diferente, e não é em lugar nenhum, em qualquer estado ou cidade que a gente esteja, o partido que realmente quer que mulheres representando de verdade, nos representando de verdade, é o PT e os partidos de esquerda, né? Outros partidos. E o PT aqui em Santos, o PT aqui em Santos, historicamente, sempre teve mulheres na Câmara, né? No começo do partido aqui em Santos, principalmente, nós tivemos mulheres valorosas como a Socorro Matos, a Sueli Maia, na vereança, a Cassandra, a Maria Ângela Duarte,
a Thelma de Souza, Maria Lúcia Prandi, a Gema Rebelo, e outras que não sei, a Sueli Morgado também, né? E hoje, infelizmente, nós temos apenas, felizmente, né? Porque diante de toda essa crise, mas diante da população de mulheres de Santos, nós temos duas mulheres. Uma que realmente nos representa, né? Que é a Thelma de Souza, e a outra que é aliada ao governo de direita. Então, isso está muito aquém do que realmente a população de Santos mereceria, embora nós saibamos que Santos já foi a cidade vermelha. Hoje não é mais. Hoje é uma cidade conservadora, governada pelo governo pelo PSDB, né, que é o Paulo Alexandre Barbosa, e que só destina recursos e destina seus olhares para a praia, e esquece que a cidade tem a zona leste e a zona noroeste. Então, gastam-se milhões aqui na cidade, na orla, e a zona noroeste, onde reside a maior parte da população de Santos, e onde tem a maior comunidade de palafitas da América do Sul, né, daqui da América Latina, é totalmente esquecida. E é nesse contexto que nós temos as nossas candidatas hoje. Mulheres valorosas que se dispõem, com todas as dificuldades que nós sabemos que as mulheres enfrentam, e principalmente as mulheres desse campo, mesmo assim, essas valorosas companheiras se dispõem a concorrer a um cargo de vereança aqui na cidade. E é por isso que hoje a secretaria resolveu fazer esse evento e convidar a nossa presidenta nacional do partido para que essas mulheres, primeiro, tenham a oportunidade de conversar com a liderança maior do nosso partido, que é a nossa presidenta. Não é em qualquer momento que a gente consegue, e já aproveito, agradeço muito a presidenta ter se disposto, a deputada Gleice ter se disposto a vir aqui à nossa reunião, a comparecer à nossa reunião, porque para nós é de suma importância, e penso principalmente pelas candidatas, essa oportunidade de ter uma conversa de mulher para mulher, né? Podemos dizer assim, e dizer das dificuldades e pedir o apoio do partido, mas principalmente em se tratando de uma presidenta que sabe o que é ser uma mulher e ser uma mulher parlamentar, a gente sabe que a sensibilidade para com as nossas candidatas certamente vai pesar nesse sentido. Então, esse é o objetivo do nosso evento. Essa conversa, essa troca, não dar voz, porque voz nós já temos, é dar a oportunidade de falar. Porque muitas vezes as pessoas dizem, vamos dar voz aos pobres. Não, os pobres têm voz, as mulheres têm voz, os negros têm voz. O que nos falta é oportunidade de falar, é ter visibilidade, e é isso que nos falta. Então, eu dou as boas-vindas a todas vocês, companheiras, e principalmente à deputada Gleice Hoffmann, e desejo que a gente alcance o nosso objetivo, que é ter uma conversa, um diálogo, buscar apoio, ter visibilidade e, principalmente, nos fortalecer, porque a luta é dura, está muito difícil. Nós sabemos o que nós passamos hoje durante o dia para organizar esse evento, não vem o caso aqui falar agora, mas é tudo muito difícil. Quando se trata de mulheres, a dificuldade é ainda maior.
Então, boa noite a todas e todos. E passo agora de volta, devolvo a palavra para a nossa anfitriã, a nossa mestra de cerimônias. Muito obrigada pelas palavras, Vera. A Vera, lembrando que é jornalista, é assessora do vereador Chico Nogueira, que é atualmente presidente do partido em Santos, e também faz parte da coordenação das promotoras legais populares aqui em Santos também, da qual eu também, felizmente, faço parte. Gabi, deixa eu justificar a ausência do vereador Chico e presidente do nosso partido. Uhum. Tudo indica que ele está com a Covid, ele teve contato com uma pessoa e estava em quarentena, e desde ontem está com febre, com muita tosse, com problemas na garganta também. Então, ele hoje já não participou de uma reunião de manhã e também não está em repouso, se cuidando, e por isso ele não está aqui presente para prestigiar o nosso evento. Perfeito, Vera. Melhoras para o companheiro Chico. Né, a gente vai para o momento cultural agora do nosso evento, então eu convido a Alina Noronha, e uma breve apresentação. A Alina é doutora em música pelo Instituto de Artes da Unesp, é oboísta da Orquestra Sinfônica de Santos, que inclusive foi criada pelo prefeito Davi Capistrano, então do PT, em 1995, falecido Davi Capistrano, e ela hoje é integrante da Comissão de Músicos do Conselho da Cultura daqui da nossa cidade, e liderou também uma luta fervorosa que aconteceu em 2017, pela tentativa de fechamento da orquestra aqui na cidade, né? E fomos vencedoras, né, Lina? E como pesquisadora, em março desse ano, ela apresentou no Colóquio Internacional de Musicologia, na Casa de las Américas, em Havana, em Cuba, a pesquisa que ela tem feito. Então, Lina, por favor, assuma o comando. Obrigada, Gabi.
essa minha contribuição artística. Muito obrigada. Muito obrigada, Lina. Eu esqueci de falar que essa música é a melodia sentimental do nosso grande Vila Lobos. Muito obrigada, Lina, tanto pela apresentação, como por todo o esforço também, e articulação que você fez para trazer a nossa presidenta aqui no nosso encontro hoje. Então, eu chamo agora para a fala a nossa vereadora Thelma de Souza. Bom, boa noite a todos. Lina, não sei se eu beijo você, Vila Lobos, ou todos, que beleza. E esse oboé, hein, Lina? Oboé, é sério, viu? É o instrumento, viu? Que tom. Hoje foi o corno inglês, hein, Thelma? Hoje foi o corno inglês? Qual é a diferença entre o corno inglês e o oboé? O corno inglês é maior e é mais grave um pouco. Bom, é que não apareceu inteiro, né? Só apareceu um por pedacinho. favor, não me mata de ignorância, que eu não consigo falar aqui no início para minhas companheiras, para minha Gleise querida, para o meu candidato, pré-candidato a prefeito, Douglas, e todos que estão aqui. Obrigada, viu, Lina, pela emoção que você transmitiu ao sopro. Corno inglês, flauta, saxofone, oboé, muito obrigada, realmente. Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todas, a todos, temos homens entre nós, e agradecer a oportunidade de nós estarmos juntos nessa noite de sábado, na cidade que, segundo as informações que temos, é a que tem o maior número de mulheres em toda a nossa região e também no nosso estado. Não sei se no Brasil, eu desconheço esse dado. De qualquer maneira, nós representamos aqui a possibilidade de fazermos valer as reivindicações, as lutas, os direitos e, principalmente, a ação que as mulheres têm tido. Eu fui prefeita há 30 anos atrás, mais ou menos, e fui vereadora em 1982. De lá para cá, a gente tem seguido, dentro do Partido dos Trabalhadores, toda uma luta para garantir uma sociedade com justiça social para todos e para todas, principalmente. E nesse momento em que nós temos uma luta muito, muito empoderada para empoderar as mulheres, não só em nível nosso país, mas em nível internacional, haja visto a questão do racismo, vinda especialmente dos Estados Unidos, depois da morte de George Floyd, o assassinato de George Floyd, e principalmente quando a gente esquece o que acontece no nosso país e o que acontece com as mulheres negras e o que acontece de uma maneira geral com as mulheres. E é por isso que nós estamos hoje aqui. Não só porque somos pré-candidatas, mas porque nós temos sentido, ao longo do tempo, toda uma luta que pode começar dentro da nossa casa, mas que vai pela porta da rua e se segue pela sociedade. E aqui em Santos, e eu falo especialmente para todos que estão aqui, especialmente para a minha presidenta Gleise, que não é diferente. Nós estamos aqui não é só por causa de uma eleição, também pela eleição, mas para a gente dizer que nós estamos para reivindicar uma sociedade de justiça para todos e para todas, onde a questão racial, a questão dos indígenas, a questão dos mais vulneráveis, a questão principalmente da população LGBTQI, todas as letras do alfabeto, como eu sempre falo, todas essas questões estão em pauta. E é por isso que a gente quer usar a nossa palavra hoje. Não só pela nossa reivindicação, mas para mostrar que a cada dia nós temos construído cada vez mais a nossa autoestima. Nós que temos sido culturalmente criadas, eu vou falar de uma maneira geral, de uma maneira genérica, criadas para sermos cidadãos de segunda classe. E nós não somos. Pelo contrário, nós fazemos dupla, tripla, até quádrupla a ação das nossas
atividades diárias. E agora nós temos que estar cada vez mais na atividade central, que é onde se dão as decisões mais certas e, principalmente, com mais poder, que é na política. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos para dizer que essa construção ela é uma construção que ajuda a política, mas ela é construída também pela política. Nós temos uma ação que é uma ação de interface. As políticas sociais que vêm a justiça social, somente aquelas que dão à mulher o direito à proteção e, principalmente, o reconhecimento de como nós não temos sido respeitados como deveríamos, toda essa situação nós estamos colocando agora, nos dias de hoje, por causa da eleição, mas também por causa de um processo que não vai parar mais de acontecer. Não só a luta contra a profunda crueldade contra as mulheres, a violência contra as mulheres, o silêncio que ainda se abate sobre essa violência, a ausência de resistência e retaguarda para aquelas que assumem o papel de pais e mães de família, porque a gente faz tudo isso, e a gente, como eu digo, a gente põe uma mão no bolo de fubá, outra no panfleto e muita na força do nosso discurso e principalmente da nossa alma. E é por isso que eu estou aqui para ouvir todas vocês. Vocês já me colocaram em lugares muito importantes. Eu quero, de alguma maneira, ajudar a contribuir, a partilhar cada vez mais essa possibilidade. Não são muitos os partidos que têm uma mulher como presidente. Imagina uma presidente nacional, como é a questão da Gleice. Ela, com quem eu tenho contato há pelo menos algumas décadas e que eu tenho uma admiração extremamente profunda. Eu quero ir para o final da minha fala, porque eu quero ouvir todas as outras, quero ouvir a Salete, que vem de um companheirismo com sua irmã, que sofreu uma cirurgia, a Jerônica, nossa advogada, a Vera Oscar, que está sempre no combate, brava que sou ela, né, Verinha? Mas doce, como toda mulher que tem garra sabe ser, e todas as mulheres que, por acaso, eu não esteja vendo, a Ângela, a própria Lina, que com o corno inglês nos brindou com tanta alegria e com tanta emoção. Por isso, nós estamos aqui, Gleice, nós estamos aqui, companheiras e companheiros que nos acompanham, para fazer valer a nossa voz, para dizer que nós estamos rompendo os padrões culturais, que a nossa autoestima está sendo construída cada vez mais para que a gente possa, a partir do nosso íntimo, construir uma nova sociedade. E até para fazer um papel histórico de libertação dos homens que ainda são subjugados por uma sociedade de exploração, por uma sociedade que vê o lucro em vez da pessoa. Por isso, minhas queridas, meus queridos, Gleice, especialmente você, eu quero desejar um bom encontro. Estamos aqui para o que deve é. Precisou da gente, é só chamar que a gente aparece. E a Lina vai na frente, o oboé, o corno inglês ou qualquer instrumento de sopro. Mas nós vamos com a nossa garra, com a nossa alegria de sabermos que o espaço político tem que ser preenchido por nós para que uma sociedade onde toda a violência contra todos, mas especialmente contra a mulher, possa diminuir ou, quem sabe, desaparecer. É por isso que nós estamos aqui. Forças mulheres, força a todas nós. Um beijo para todos e um beijo especial no coração da minha querida Gleice. Beijão, querida. Beijo. Obrigada, Vera. Muito obrigada, vereadora Thelma. Eu costumo dizer que é sempre uma grande satisfação te ouvir. Eu que te acompanho há tantos anos, cresci vendo uma mulher à frente das nossas decisões políticas. Obrigada, meu amor. Tratando de Santos é bem raro, né? Obrigada. E admiro muito sua trajetória por se destacar no meio de tantas raposas, né, que a gente costuma dizer. E leões. Leões. Obrigada. Obrigada. Imagina. Então, eu convido agora o advogado e o doutor em filosofia, que está como pré-candidato a prefeito da nossa cidade, Douglas Martins. Obrigado, Gabriela. Eu queria começar saudando, né,
a presidenta do nosso partido, nossa companheira Gleisi Hoffmann, que é um exemplo de determinação, firmeza, inclusive em horas bem difíceis, né? Ela representou todos nós de maneira muito digna e nos honrou muito, né? E aí eu quero frisar isso, né? A nossa presidenta. Porque eu quero aqui rapidamente, né, falar o que significa as mulheres hoje à frente, né, de toda a luta política e conduzindo essa luta, né? Então, claro, né, quero saudar aqui as companheiras todas da nossa secretaria, né, de mulheres do Partido dos Trabalhadores aqui em Santos, a Vera Oscar, a nossa companheira Lina, né, musicista Lina, tem uma trajetória importante, Vera, né, que além de ser militante feminista, é também militante do combate à discriminação racial há muito tempo, com uma trajetória importantíssima, na qual eu devo confessar que em muitos momentos me inspiro, inclusive recentemente, né? A nossa companheira Thelma, porque a Thelma é a Thelma, né? Nessa cidade, a história, a trajetória do nosso partido se confunde com a trajetória e com a vida da Thelma. Aqui tem companheiras guerreiras de muito tempo, né? Tem a Leia, né? Aqui tem a Ângela Caneu, né? A Jerônica, Malu, Sueli, Maria de Lourdes, enfim. É uma satisfação, companheiras, estar aqui tendo esse privilégio de conversar com vocês. Porque eu acho que quando a Thelma fez referência, né, à proporcionalidade na composição de gênero da nossa cidade, ela já levantou um aspecto, uma peculiaridade importante para a gente, inclusive para a gente na discussão das políticas públicas aqui no local, que é aqui recentemente a Fundação SEAD identificou Santos como a cidade mais feminina do estado de São Paulo. São 53,8% de mulheres contra 46,2% de homens na composição de gênero dessa cidade. Agora, eu queria acrescentar a esse dado um outro dado, que é o da Câmara Municipal de Santos, que tem 21 vereadores e 2 mulheres. Ou seja, esse número não chega a 10% da representatividade. A cidade mais feminina do estado tem menos de 10% de representação feminina. E, observando que a companheira Thelma se autodeclara, se autorreconhece como negra, né, ela já disse em várias oportunidades isso, né, a gente só tem uma mulher negra por autodeclaração no parlamento. Então, esses números falam por si. Qual é a tragédia, né, que nós estamos enfrentando? Tragédia política, social. Porque quando a gente fala desses números, quer dizer, as mulheres sendo maioria na população da cidade e ínfima minoria na representação política da cidade, isso já dá conta da necessidade urgente de se discutir e se debater as políticas públicas que revertam essa invisibilidade que é construída. E aí eu queria dizer, dar o meu testemunho, né, do quanto é importante que as mulheres estejam presentes, né, na condução das políticas. Eu reconheço aqui a importância, né, do nosso partido nessa pauta. A primeira presidenta da República, companheira Dilma Rousseff, é do nosso partido.
o nosso partido é conduzido por uma companheira. A administração pública mais revolucionária que teve em Santos foi liderada na sua origem por uma companheira. Eu, quando fui servir no governo federal, na criação da Secretaria de Políticas Públicas de Combate à Discriminação Racial do governo Lula, fui dirigido por uma companheira, Matilde Ribeiro. E por essa companheira também tive muitas oportunidades de conversar com a saudosa Nilceia Freire, primeira secretária especial de Políticas para as Mulheres. Então eu quero dizer para vocês, companheiros, que eu sou um bom aprendiz. Aprendi muito com essas companheiras, inclusive a me comportar diante dessas companheiras, observando sempre que sem elas no lugar que lhes cabe de dirigente, não vai ter democracia efetiva nesse país. É simples assim. Só esse contraste desses números que eu apresentei aqui para a cidade de Santos já dão conta disso. Então, eu queria finalizar dizendo o seguinte: o nosso partido, que tem candidatura majoritária própria, não pode deixar de falar o tempo todo que tem que ter política para as mulheres, no recorte de gênero e raça. Porque grande parte, inclusive das famílias hoje, são compostas de mães solo. E só isso já é uma referência gritante para que tenhamos políticas públicas adequadas, e no nosso caso, da nossa cidade, para cuidar da maior parte da população. Então, quantas mães solos nós temos em Santos? Nós não sabemos, mas certamente serão muitas. Quantas são negras? Nós não sabemos. Quantas estão expostas, por serem negras, pobres, à violência obstétrica? Nós não sabemos. Então, se tem uma coisa que nós devemos fazer num encontro como esse e ao longo da nossa campanha, primeiro, denunciar a invisibilidade que é, por si própria, uma violência de gênero. Segundo, apontar a urgência imprescindível de políticas públicas que deem conta disso. Porque aí a gente vai fazer a nossa população e nós mesmos entendermos que o que se vinha fazendo nos governos Lula e Dilma era reverter essa situação. E o que se fez a partir do golpe de Estado de 2016 foi bloquear a política comprometida com a democracia, que só se faz, como eu disse, dessa forma. Eu agradeço às companheiras a oportunidade privilegiadíssima de estar aqui para ouvir as companheiras sobre essas questões, como eu ouvi Nilceia Freire, como eu ouvi Dilma Rousseff, como eu ouvi Matilde Ribeiro, como ouvi, né, Thelma de Souza, e como eu ouço também, ouvi e ouço, né, a nossa presidenta Gleisi Hoffmann, Lady Vera, né, Lina, etc. Obrigado, companheiros. Muito obrigada, companheiro Douglas, pelas palavras. Faz tempo que não nos vemos, inclusive. Saudades das suas apresentações marxistas. Bom, dando continuidade ao nosso evento, então eu convido a deputada federal pelo PT do Paraná e presidenta nacional do nosso partido, Gleisi Hoffmann. E antes eu gostaria novamente de afirmar que é uma satisfação enorme recebê-la, que eu acompanho a sua luta e a sua trajetória diariamente. Então, eu me sinto muito representada por uma mulher que não se intimida, que denuncia todo o descaso e todos os absurdos que temos visto no atual governo federal, e por ser uma mulher tão admirável
que zela por todos os nossos direitos. Então, muito obrigada, presidenta Gleisi, e a palavra é sua. Boa noite, Gabriela. Obrigada pelo carinho, pela recepção. Cumprimentar aqui a nossa querida secretária de Mulheres de Santos, a Vera. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É muito importante fazer esse debate num momento não só como esse, a gente sempre faz, mas nesse eu acho muito relevante para chamarmos a atenção, né, sobre a presença e a participação da mulher na política e por que isso é tão significativo, não só para nós mulheres, mas para todos, para a sociedade como um todo. Cumprimentar minha querida Thelma de Souza, prefeita de Santos, mas eu diria não só de Santos, viu, Thelma? Você foi a prefeita do Brasil, você marcou uma geração na militância do Partido dos Trabalhadores. Eu militava e tinha como referência o seu governo aí na Prefeitura de Santos. A gente ficava muito feliz e muito orgulhosa de falar do que estava sendo feito nessa cidade, né? Administrada por uma petista, por uma mulher tão combativa e da luta. Então, para mim, é sempre um prazer estar com você, a quem eu admiro e tenho muito carinho. Cumprimentar aqui também meu querido Douglas, nosso pré-candidato a prefeito. Tive a oportunidade de estar no lançamento da pré-candidatura, do encontro, né? Desejando sempre sorte, sucesso, dizendo que conte conosco. A cidade de Santos merece uma administração de novo do PT comprometida e tenho certeza que você tem essas qualidades e principalmente, né, como centralidade a causa e das bandeiras que sempre levantamos, a luta do povo brasileiro, da imensa maioria do povo que precisa do serviço público, das políticas públicas, do Estado presente na sua vida. Cumprimentar também, quero deixar um abraço para o Chico, nosso presidente do Diretório Municipal, a Vera entrega para ele, por favor, e cumprimentar aqui as nossas pré-candidatas, né, a vereadoras, mulheres guerreiras, valentes e corajosas na disputa aí do processo eleitoral. A Sâmara, a Elza, a Maria de Lourdes, a Ângela, Maria Salete, a Jerônica, a Lucélia, a Nilza e a Thelma, que vai aí para mais um mandato. Eu fico muito feliz de estar participando dessa live aqui com vocês, muito feliz mesmo. E um abraço muito especial para a Lina, né, que nos honrou aqui com uma bela música do Vila Lobos e com quem eu sempre troco, quando dá tempo, né, Lina, nas correrias, as mensagens de WhatsApp. Eu digo que eu estou muito feliz porque o PT é o único partido hoje que tem paridade nos cargos de direção entre homens e mulheres. Eu me orgulho de estar nesse partido, me orgulho de ter minha caminhada política nele e me orgulho muito de ser presidenta do PT. De todos os cargos, representações que eu assumi, que eu tive, com certeza o do PT é o mais desafiador, ser presidenta do PT é o mais desafiador e o mais honroso para mim, porque esse partido tem uma história linda, né? Criado da luta popular, do movimento sindical, da luta dos trabalhadores, dos setores oprimidos da sociedade, daqueles que nunca tiveram condições de participar ativamente da política e fez uma trajetória de ter sucesso nessa luta. Foi o primeiro partido que realmente disputou a presidência da República para valer. Desde 89, o PT disputa a presidência ficando em segundo ou primeiro lugar. Ganhamos 4 eleições consecutivas nesse país e deixamos um legado imenso para a maioria do povo brasileiro e para o desenvolvimento do país. Então, é um partido que tem uma história muito rica, muito linda, e tem lado e tem posicionamento. E tem também compromisso com todos os setores da sociedade. E é um partido que tem compromisso com as mulheres. Não vou dizer aqui que é fácil, né? Mesmo dentro do partido, por ele fazer parte, enfim, do processo cultural histórico, em que, como a Thelma disse, as mulheres são colocadas para ser de segunda categoria, não ter a participação plena, e a cultura nos impôs isso através da história, mas foi um partido que foi ousado, e que os homens desse partido também foram ousados, com as nossas lutas, com as nossas discussões, com as nossas colocações,
mas foi um partido que foi usado. Foi o primeiro partido a estabelecer uma cota de mulheres para as direções, que era 30%, e depois a paridade. Eu não tenho receio nenhum de dizer que eu sou presidenta hoje do PT por conta dessa política afirmativa dentro do partido. Porque as mulheres precisam ter oportunidade. Se nós não tivermos, nós não conseguimos ocupar espaços, não conseguimos, de fato, participar do processo. Então, o PT tem esse legado que eu acho muito bonito. E hoje, na direção nacional, nós temos os principais cargos dirigentes ocupados por mulheres, né? Não só a presidência. Nós temos a Secretaria de Finanças, que é uma mulher, a companheira Gleide, de Minas, a secretária de Organização, que é uma mulher negra, a companheira Sônia, do Ceará, a secretária de Formação Política, que é a companheira Rosário. Então, isso mostra o compromisso do PT, da luta que nós mulheres tivemos, junto com muitos companheiros homens, para que isso acontecesse. Então, o PT pode dizer sim à sociedade que tem comprometimento com a trajetória das mulheres na política. E por que a gente defende tanto a participação da mulher na política, né? Quando a política é um terreno tão adverso, tão inóspito, né? Não só machista, misógino, como muitos outros terrenos da sociedade, mas com códigos eminentemente masculinos, então mais difícil para as mulheres participarem, né? Porque a política, na realidade, é a guerra sem arma, né? É o fato de você fazer as disputas das ideias, das suas posições, dentro de um quadro institucional, de um quadro social, no debate. E para as mulheres isso é mais difícil. E nós temos que aprender a lidar com isso e entrar nesse processo para disputar. E por que é tão importante? Porque nós somos mais da metade da população desse país, mais da metade do eleitorado do Brasil. Nós não vamos ter uma democracia plena, Douglas, como você falou, se essa parte da população não estiver representada nos processos decisórios da vida pública. Então, se nós não tivermos voz, se nós não tivermos atuação, vai ter problema com a democracia e vai ter problema com as decisões, né? Então, a gente luta muito por isso, para que as mulheres participem, incentiva muito as mulheres. E eu sei da dificuldade que não é fácil, né? Porque as mulheres ainda têm dupla jornada, as mulheres ainda têm mais dificuldade do tempo, tem mais dificuldade de se ambientar, né, nesse espectro da política. Enfim, então a gente tem que incentivar, tem que aplaudir muito as companheiras que se dispõem a participar do processo e que servem de referência para as demais mulheres, para que elas digam, eu também posso participar do processo da política. E qual é a luta das mulheres? A luta das mulheres que estão no PT e a luta das mulheres que militam nos movimentos sociais é a luta da imensa maioria das mulheres do Brasil, da imensa maioria das mulheres do Brasil. É a luta para ter vida digna, né? Muitas vezes para sobreviver nas adversidades que a gente tem. E é a luta da maioria dos trabalhadores também, os trabalhadores que são injustiçados, que são explorados, que são oprimidos, né? Que ganham pouco, que são pobres nesse país. Essa é a luta das mulheres, é a luta da imensa maioria do povo brasileiro. Com as mulheres, uma carga maior, com certeza, porque com essa imensa maioria da população que luta para sobreviver, as mulheres, muitas vezes, na maioria das vezes, né, são as que ganham menos, têm os trabalhos mais precários, né, não têm muitas condições de opção. Isso coloca a nossa militância, o nosso protagonismo na política, um papel ainda mais relevante, para que essa imensa maioria oprimida do povo brasileiro, né, imensa maioria explorada, imensa maioria sem renda, imensa maioria pobre, a gente possa destacar que as mulheres dentro dessa imensa maioria são ainda mais oprimidas, são ainda mais pobres, são ainda as que enfrentam mais dificuldades. E entre as mulheres que enfrentam tudo isso, mais do que os homens, né, nessa imensidão de luta, estão as mulheres negras, que enfrentam mais preconceito, que enfrentam mais dificuldades e que também têm, muitas vezes, são relegadas a ter salários mais baixos, profissões mais precárias, né? Basta a gente ver o que significa hoje o trabalho doméstico no Brasil. Nós temos quase 7 milhões de trabalhadores domésticos.
98%, mais de 98%, são mulheres, né? Que trabalham muitas vezes sem carteira assinada, a maioria delas, sem direitos trabalhistas, né? Ganham pouco, às vezes não ganham nenhum salário mínimo, né? E tem que se virar para criar os seus filhos, muitas vezes tem que deixar os filhos sozinhos para cuidar dos filhos de outros. Essa é uma realidade que a gente tem que ter foco, né? Eu fiquei muito impactada com aquela situação que aconteceu em Pernambuco, da Mirtz, né, que foi trabalhar e teve que levar o filho porque não tinha quem deixar e o menino morreu. Eu acho que aquilo desnudou o que é a realidade de uma grande maioria de mulheres e para as quais nós temos que ter olhar, nós temos que falar, nós temos que dizer o que precisa ser feito. No nosso governo, nós conseguimos, com o governo da presidenta Dilma, a primeira mulher a ser eleita presidente do Brasil, a aprovar a legislação do emprego doméstico, que protegia, né, as empregadas domésticas, dava direitos, reconhecia o trabalho doméstico como trabalho, porque isso não era reconhecido como trabalho. E isso foi destruído agora, recentemente, depois que deram o golpe na Dilma, com o governo Temer, que fez a reforma trabalhista, esses direitos acabaram. E muitas mulheres estão trabalhando, de novo, em condições muito rudimentares, ganhando muito pouco, né, sem ter direitos, se virando para criar os seus filhos. Mas não só isso, no mercado de trabalho em geral, as mulheres ganham menos que os homens, né? As mulheres ganham menos, as mulheres negras ganham menos que as mulheres brancas. Então, tem um problema estrutural na nossa sociedade, que não é só de classe, ele é de gênero e de raça. E isso tem que estar presente, né, sempre nas avaliações políticas que nós fazemos, desde uma avaliação de conjuntura até uma avaliação mais profunda, e que nós temos que enfrentar, porque senão nós não vamos conseguir melhorar a sociedade brasileira. É impossível, né? Seja do ponto da democracia, do desenvolvimento, dos direitos. Então, é uma luta que nós temos que travar. E nós, mulheres do PT, né, por termos esse esclarecimento, por termos essa militância, por sabermos as dificuldades, temos que ajudar nisso, temos que ser a voz, né, e procurar direcionar a luta que temos que fazer, inclusive da conscientização dessas mulheres para despertar. Nos nossos governos, nós fizemos muitos programas relevantes que tinham a mulher como protagonista desses programas. Não foram só programas direcionados às mulheres pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, que foi impressionante o trabalho feito lá, principalmente no combate à violência, que eu também quero falar que é um outro marco do nosso governo, mas no sentido de colocar as mulheres como agentes, né, do processo do país. Por exemplo, se você for pensar o cartão do Bolsa Família, que era uma renda complementar, mais de 90% dos cartões são dirigidos às mulheres. E isso teve uma importância fundamental na vida de milhões de mulheres, né? Por quê? Porque elas passaram a ter uma renda, não precisavam depender, muitas vezes, de um companheiro, um marido violento, né? Podiam ter um empoderamento financeiro melhor, podiam ser donas da decisão que elas tomavam, e isso um programa que era de complemento de renda, mas que foi essencial para dar um empoderamento econômico para as mulheres. Um outro programa, o Minha Casa Minha Vida, eu lembro até hoje, quando nós discutimos com a presidenta Dilma, esse projeto lá no Palácio do Planalto, estava para ser votado na Câmara, e ela nos chamou, junto com a Eleonora, eu estava na Casa Civil, para que a gente pudesse assegurar uma emenda de que, preferencialmente, o título das casas fossem colocado em nome das mulheres, porque isso também dava às mulheres autonomia, de se livrar da violência doméstica, de ter uma autonomia de vida, né, de poder criar em paz os seus filhos. A ajuda às agricultoras. Vamos lembrar aqui que a Previdência colocava todas as dificuldades para poder aposentar a mulher agricultora, porque ela era considerada dependente do marido, embora ela trabalhasse tanto quanto ou mais do que ele, porque trabalhava na lavoura, na roça, trabalhava em casa, trabalhava no entorno da casa, no cuidado da criação, e ela não podia se aposentar. Nós conseguimos avançar na aposentadoria das trabalhadoras rurais, e isso também foi um feito muito grande na vida
de milhões de mulheres no Brasil. O Luz para Todos, que trouxe condições para que as mulheres pudessem também ter renda a partir da produção agrícola que elas tinham. Enfim, vários programas que eu poderia citar aqui que tinham interseção, eram olhados não simplesmente no objetivo único, mas que pudesse também, ao resolver, né, ou levar para a resolução de um problema, também poder ir diminuindo as diferenças e os problemas que a gente tinha na vida das mulheres, e aí também posso dizer da juventude, a política da igualdade racial, que nós desenvolvemos nos nossos governos. Enfim, isso foi muito importante, né? A questão da violência, que nunca foi tratada como uma questão de política pública. Até 2005, quando aprova-se a Lei Maria da Penha e o Lula sanciona, briga de marido e mulher era uma coisa que ninguém metia a colher. Apanhava a mulher, apanhavam os filhos, a violência doméstica agraçava. Isso foi um marco importante, né, nas nossas conquistas, de dizer não, violência doméstica não é permitida, não pode acontecer, e ter penalização para isso. Depois, a lei do feminicídio, que eu tive o privilégio de ser relatora no Senado, que a Dilma também foi fundamental para que a gente pudesse aprovar, mostrando que a violência contra a mulher era pelo fato de ser mulher, ou seja, considerada historicamente como uma extensão da propriedade privada do pai, do marido, enfim, um objeto, né, que a gente tinha na sociedade. Então, não foi fácil a gente chegar até aqui. Por isso, a gente tem que, mesmo sabendo os desafios que a gente vai ter pela frente, comemorar muito que nós estamos aqui, que estamos fazendo essa live, que estamos conversando, porque isso foi uma luta árdua, né? Uma luta muito árdua. Na política, então, não é diferente. As mulheres começaram a votar e ser votadas na década de 40. Isso não tem 100 anos, portanto, não faz tendência histórica. Por isso que a política é tão difícil para as mulheres, porque sempre foi uma coisa de homens, não é porque era só machista ou misógina, porque simbolicamente pertencia ao mundo masculino. As grandes decisões, as decisões sobre o país, as decisões políticas, as decisões econômicas, a mulher era do ambiente doméstico, ela que ficasse satisfeita lá, né? Para romper a questão da política de uma maneira mais forte, as mulheres tiveram que primeiro romper os limites do mundo doméstico, para entrar na vida pública, do trabalho, da educação, né? Para poder se desenvolver, porque nem isso era dado. Grande parte das mulheres não eram alfabetizadas no Brasil. Então, a nossa luta é uma luta árdua. E aí, se você põe o componente de raça, então ela fica muito mais árdua ainda. E é por isso que a gente tem que ter essa clareza da luta estrutural que nós estamos fazendo, né? De mulheres, mulheres negras, homens trabalhadores, o povo mais pobre, o povo explorado. Isso tudo faz parte da luta que nós travamos para ter uma sociedade diferente, uma sociedade igualitária, uma sociedade justa e desenvolvida. E esse partido, o Partido dos Trabalhadores, eu diria que tem a obrigação de alertar, militar e se colocar para ser um dos instrumentos, né, como já é, dessa luta. Por isso que é importantíssimo que as mulheres petistas sejam candidatas, participem do processo político, participem da luta social, estejam nos espaços de direção do partido e sejam sempre as que alertam, as que falam, as que puxam isso. E sempre alertando também os companheiros, né? Porque, vou repetir aqui, muitas vezes pelo processo cultural, e isso acontece também com a questão do combate ao racismo, né? Pelo processo cultural, se traz o preconceito, se traz a forma, né, o modus operandi de centenas de anos para o nosso cotidiano. Então, o alerta é fundamental. Agora, lembrar sempre as companheiras, a nossa luta é pelas mulheres e exige muito, né, para que a gente possa mostrar essa diferença que tem na sociedade, mas a nossa luta é a luta da imensa maioria do povo brasileiro para sobreviver. É a luta daqueles que trabalham, que suam a camisa, que não têm direitos, né? Que estão aí, principalmente nessa pandemia, nessa situação desastrosa que chegou ao Brasil, 106 mil mortos no país, só 5% dos municípios brasileiros têm mais de 100 mil habitantes. Só para a gente
mensurar a tragédia que é isso, né? 3 milhões de pessoas infectadas, e, claro, pela responsabilidade de um desgoverno que nós temos, de um homem que não tem nenhum pudor em se dizer machista, misógino, violento, né? Que não dá valor à vida, acha que todo mundo vai morrer mesmo, então não tem problema morrer agora ou morrer depois, que isso não é com ele, né? Que desdenha da dor das pessoas, que achou que isso tudo ia ser uma gripezinha, mandou as pessoas se encontrarem com o vírus, não protegeu o Brasil. É essa catástrofe que nós temos, né? E que a elite brasileira, infelizmente, dá sustentação. Né? O que nós estamos vendo, o que está acontecendo, esse grande pacto do Bolsonaro com as elites, com a direita liberal para continuar sua pauta de destruição do Estado brasileiro, e com o centrão, né, que dá sustentação por os interesses políticos, né, e fisiológicos, nós temos um presidente que está se sustentando politicamente. Então, isso vai exigir de nós, companheiras e companheiros que estão aqui, muito mais ousadia, né? E é em momentos de diversidade e dificuldade que a gente tem que ser mais ousado e mais forte, e mais firme, e mais de enfrentamento. Vai exigir muito, porque nós vamos ter que combater isso, porque o Bolsonaro, além de tudo, é mentiroso, enganador, né? Engana o povo. O que ele está fazendo hoje com a renda emergencial, utilizando-se, né, com uma base para ganhar popularidade. Logo ele que gravou vários vídeos dizendo que as famílias do Bolsa Família eram vagabundas, que queriam viver às custas do Estado. Nós temos que dizer isso para o povo, vamos ter que disputar essa política, vamos ter que ser agressivos no sentido da firmeza política, porque senão nós não vamos conseguir enfrentar um negócio desse, né? Que é forte e que tem o pacto das elites brasileiras, da grande mídia. A grande mídia deixou de noticiar com tanta ênfase a situação do Covid, passou a amenizar. Eram não sei quantos minutos por dia de televisão, diminuiu consideravelmente. Então, é isso que nós temos no Brasil, né? E é a resposta a uma tentativa de ter um governo democrático e popular que tinha uma visão de desenvolvimento inclusivo da sociedade, de apoio às lutas sociais, de apoio às mulheres, de apoio aos negros e negras, de apoio às comunidades indígenas, enfim, de apoio a todos aqueles que foram historicamente excluídos da nossa sociedade. Então, eu digo isso, não é para desanimar, não, é para a gente ficar mais firme, viu? Porque é nos momentos da adversidade que a gente ganha força. Minha avó sempre brincava, dizia assim, olha, o que não mata engorda. Então, nós vamos ficar bem gordinhos, porque morrer nós não vamos, não. Já tentaram nos matar, não conseguiram, tentam nos invisibilizar, não vão conseguir, e nós vamos estar firmes nessa luta. Por isso a importância dessa campanha, agora, dessa campanha de 2020, essa campanha eleitoral. É um momento que nós temos de fala para a população, de disputar mentes e corações, e mostrar que viemos, para que fomos forjados, e o que lá atrás resultou, né, e por que lá atrás resultou na nossa fundação. É para isso, porque se fosse para a gente se acalmar, achar que está ruim, né, e recuar, nós não merecíamos estar aqui. Nós já passamos por muitas tempestades, não vai ser essa que vai nos tirar o barco do rumo, não. Nós vamos chegar ao porto, vai exigir muito de nós. Tenho certeza que todas as companheiras que estão aqui, aguerridas na luta que são, a história que tem, nosso companheiro Douglas, né, os companheiros todos do Partido dos Trabalhadores vão estar presentes, levando a voz do PT e a voz da luta do povo brasileiro nessas eleições. Então, parabéns a vocês, sucesso, sorte, contem com a direção nacional, nós vamos estar juntas, tem o programa Elas por Elas, tem um olhar especial para as candidaturas femininas, para que a gente possa fortalecer, e tenho dito que nós temos lá um mínimo de 30%, nós já temos no cômputo geral do Brasil mais do que 30% de candidatos a vereadoras, e isso vai exigir também mais estrutura do partido para dar sustentação. Então, eu tenho certeza que a gente vai fazer uma belíssima campanha, vamos ter muitas vereadoras e vamos estar na luta no lugar que nós temos que estar, com o povo brasileiro. Grande abraço para vocês. Muito obrigada, presidenta Gleisi, fazer essa retomada histórica, né, dessa exploração e opressão das mulheres da classe trabalhadora que vem nos acompanhando, infelizmente, até hoje, que se intensificou, vem se intensificando com esse atual governo, né, que só preza pela destruição dos nossos direitos. É a única coisa que eles
E sempre foi o plano, né? Ele nunca escondeu que era essa a vontade dele. Então, dele e deles, né? De todos que estão compactuados ali. Gostaria de convidar as candidatas à vereança agora para rapidamente, né, seguindo o que a gente combinou a respeito dos horários, que se apresentem e coloquem seus questionamentos para a presidenta. Não vou estabelecer aqui nenhuma ordem, tá? Eu só peço que entre vocês só esperem uma ou outra companheira falar e a gente vai dando continuidade dessa forma. Tá? Quem que quer começar? Pois não, Ângela. Boa noite, companheira. Boa noite a todos. A todos, né? O Douglas, que é estudos entre as mulheres, aí entrou o Bartô também, então não correi nada. Mas é com muita alegria, né, que estou aqui. Cumprimento as minhas companheiras, que com muita garra conseguiram esse encontro. Nossa presidente Gleice Hoffmann, que como sempre nos dá ânimo, à disposição. Então estamos aqui dando o melhor para o partido e o melhor para a cidade e para nós mesmos. Então, meu nome é Ângela Carmão, faço a Secretaria de Mulheres do PT. A minha militância como em São Paulo, mãe, um filho especial, deficiente, né? Fundadora da Metroviária dos Excepcionais. Começou a minha militância no sindicato Metroviários, vindo para São Paulo, né? Continuando. Fiz parte do diretório com a nossa saudosa Maria Lúcia, onde tive mais oportunidade ainda de conhecer todas as posturas e diretrizes, né, do diretório. Minha luta dos excluídos, né, dos deficientes, que de alguma forma precisam buscar inclusão, ainda muito falha nas políticas públicas, só do país, também aqui na nossa cidade. Atividade também como militante no sentido de apoio aos moradores em situação temporária de rua, pois sou voluntária em umas casas espíritas que fazem esse trabalho junto. E ao lado eleitoral, foi justamente por ser capacitada, né, pelo Conselho Municipal de Adolescente para uma vaga de conselho tutelar. Não fui eleita, mas consegui um rosto 400, onde aceitei o convite do partido para a responsabilidade de aumentar o número de mulheres na Câmara Municipal. E uma pergunta para a nossa querida presidenta, eu no sentido que foi muito importante para nós termos o conhecimento, estudo da plataforma Casa, onde nós, pré-candidatas, tomamos todo o conhecimento, toda a estrutura, toda a político-eleitoral, para que embasamento, uma estrutura para sair à luta e busca de voto. E sabedor que essa cidade, no maior número de mulheres, como a senhora acha que nós poderemos ter essas formadoras de opinião, líderes de família, pessoas que de alguma forma vida tripla de trabalho, principalmente agora depois da pandemia, porque na verdade a maioria delas não tem tecnologia, elas não têm a informação que nós tivemos em relação à conjuntura política, social. Como citou, a maioria das mulheres está sendo beneficiada com esse auxílio emergencial, porque muitos companheiros estão ausentes, estão desempregados, ausentes mesmo, até na contribuição familiar. É uma ilusão elas acharem que esse governo está auxiliando a sua vida. Precisamos estruturar politicamente essas puxadoras de votos. E como a senhora acha que nós podemos atingir, até financeiramente, porque elas não têm acesso, a maioria delas
não tem condições mínimas de estar estudando, estruturando politicamente. Então, como a senhora acha que o partido poderá nos ajudar nessa campanha para incentivar que essa também se tornem politicamente estruturadas para escolher, fazer as melhores escolhas. Muito obrigada, um beijo a todas. Obrigada, Ângela. Presidenta, a senhora prefere fazer por bloco ou responder uma por vez? Não, pode ser por bloco, pode falar. Melhor. Não somos muitas também, né? É. Eu acho que talvez até dê para fazer tudo de uma vez só. Então, vamos dar continuidade. Maria Salete, quer falar? Sim. Então, pois não. Então, boa noite à presidente Gleisi Hoffmann. É uma alegria muito grande estar com a senhora presente no nosso encontro. Eu também gostaria de saudar a Secretaria de Mulheres do Partido dos Trabalhadores, a nossa eterna prefeita de Santos, a Thelma de Souza, o nosso majoritário, o Douglas Martins, e todas as nossas companheiras que, como a senhora mesmo colocou, estão resilientes para disputar essa campanha nesse cenário catastrófico que nós vivemos. Mas precisamos ter esperança de que a mudança ela vai chegar. Eles acharam que poderiam ter matado todos nós, mas eles não pensaram que nós já éramos sementes e que nós estamos brotando e que nós vamos brotar e fazer florescer de novo a esperança nesse país. Então, eu sou a Maria Salete, tenho 55 anos, nasci numa família de 13 filhos, numa comunidade aqui de Santos chamada Morro de São Bento. E foi lá nessa comunidade, com a companheira Gema Rebelo, que eu comecei a perceber esse olhar para o lado social, para o lado das dificuldades que as pessoas tinham em acessar aquilo que lhe era de direito e não benesse. E foi com esse olhar que eu me tornei assistente social. Por 23 anos, eu trabalhei no Sindicato dos Metalúrgicos aqui da Baixada Santista e também desenvolvo um trabalho na minha comunidade de origem, que é a catequese de iniciação à vida cristã. Eu sou catequista e, através desse trabalho, a gente procura fazer com que aquelas mães, aquelas crianças tenham a percepção do local aonde eles moram, ligando a fé deles com a sua vida. E foi com esse trabalho também que, o ano passado, eu participei do processo seletivo ao Conselho Tutelar de Santos. Estou suplente deste conselho. E foi o que motivou também o convite para sair como candidata de uma zona periférica da nossa cidade, que são a região dos morros. Eu venho dessa comunidade de origem. E também desenvolvo um trabalho junto ao Centro de Direitos Humanos da Baixada Santista, Irmã Maria Dolores, que atua diretamente com essa questão da violência doméstica. E penso que nós, mulheres, devemos ajudar a criar pontes para outras mulheres, para que elas possam se perceber dentro desse processo e que elas, através dessa conscientização, eu diria assim, em doses homeopáticas, elas possam se perceber como sujeito da sua própria história. E toda a nossa fala da campanha
ela está justamente direcionada neste sentido, de perceber como as mulheres eram entendidas em governos anteriores e como elas foram valorizadas, né, nos governos do presidente e da presidenta Dilma Rousseff. E a pergunta que eu faço à senhora, presidente Gleisi Hoffmann, é qual a importância do empoderamento feminino na sociedade do século XXI? Até mesmo porque a gente ouve falar muito da palavra empoderamento, mas nós percebemos que muitas das vezes as mulheres elas não se reconhecem dentro deste espaço de empoderamento. E como na campanha nossa aqui da nossa região, né, metropolitana, porque somos 9 municípios da Baixada Santista, nós poderíamos fazer essa interlocução junto a essas mulheres com as quais nós já estamos conversando e que lição nós vamos continuar falando junto a elas, sobretudo das políticas específicas que são destinadas às mulheres. Muito obrigada, e é isso. Muito obrigada, Maria Salete. Quer falar, Jerônica? Pode ser. Boa noite a todos. Boa noite à nossa presidente, Gleisi Hoffmann. Boa noite à nossa querida Thelma. Parabéns, né, a presidente da Secretaria da Mulher, a Vera. E a Lina também, fiquei emocionada. Acho que esse momento de pandemia, esse momento de candidatura, de casa, filhos, está sendo bastante emocionante, porque é muita coisa, né? E aí, junto com a pandemia, então a gente, qualquer coisa está se emocionando. Eu fiquei muito emocionada com a Lina, né? Com a música, tudo, achei bacana. Boa noite para as meninas, né? Para as pré-candidatas e a todos presentes e para quem está assistindo aí ao vivo. Meu nome é Jerônica, tenho 44 anos, eu nasci na Zona Noroeste, aqui de Santos, e sou advogada agora, né? Que era o meu sonho, que eu me formei agora em 2018. Eu nasci na periferia, a Zona Noroeste é periferia, mas hoje em dia moro aqui no Canal 3, e eu faço parte do coletivos Juristas pela Democracia, do coletivo 8M, faço parte, sou voluntária da Casa Vó Benedita. O que aconteceu na minha vida? Eu era da periferia, eu sou filha única, mulher de 4 homens. Quando eu tinha 13 anos, eu perdi a minha mãe, então eu tive que me virar sozinha. Então, eu estava até hoje conversando com a Salete que o meu sonho era ser voluntária, tanto que a minha primeira faculdade, eu fiz o meu TCC sobre o terceiro setor, isso lá em 99. Eu sou a única da família, de casa, assim, da família que tem faculdade, né? Porque nós éramos muito carentes, então eu sei da necessidade da população, isso que me identifica, né, que me identificou sempre com o PT, desde que eu comecei a votar lá com 16 anos. E não é porque hoje eu estou num bairro melhor que eu perdi minhas origens, não perdi. E assim, tudo que o PT, na parte solidária, que o PT faz, né, pensa na sociedade,
É nisso que eu acredito, então é por isso que eu estou aqui. Tem minhas propostas, as minhas propostas como pré-candidata: saúde, educação. Eu quero trabalhar projetos de geração de renda, eu quero trabalhar a participação popular no meu mandato e, principalmente, o empoderamento da mulher, porque nós estamos numa cidade que tem mais de 50% de mulheres e, como, né, todos aí citaram, muitos citaram, nós temos apenas 2 candidatas mulheres de 21 vereadores e só uma nos representam, né? Só uma representa o nosso partido, que é a nossa querida Thelma, que representa muito bem, né? Nossa Santos não tem uma secretaria da mulher, não tem um hospital, né, da mulher, tem a questão da violência, que eu vejo muito no coletivo das mulheres que eu participo, quando tem questões de violência, a mulher ela tem que ir em vários locais. Eu acho que tinha que ter, acho não, tenho certeza que Santos precisa de um centro que a mulher possa fazer todo ali o procedimento da saúde, o da delegacia, porque é muito triste a mulher vítima de violência ela ter que contar a sua história várias vezes, né? Já é difícil ela se abrir e contar. Aí ela tem que ir numa delegacia, depois ela tem que ir no posto de saúde. Então, faz falta, eu sei, as mulheres falam que faz falta mesmo, e realmente. E a minha pergunta é a seguinte: qual o real movimento do PT para organizar um discurso, né? Um discurso que consiga trazer essas mulheres, né? Principalmente os eleitores, principalmente as mulheres, a acreditar nas mulheres, porque não basta a gente ter 30% das mulheres na chapa, e o PT está de parabéns porque sempre teve mais, né, mulheres em sua chapa, mas como que a gente pode fazer essas mulheres, principalmente as mulheres, acreditarem nas mulheres? Porque a porcentagem de mulheres que tem no Brasil, e principalmente aqui na questão de Santos, como vereadora, nós temos menos de 10%. E não faz sentido, né, pelo tanto de eleitoras mulheres. Qual o discurso que o PT tem? Algum discurso? Está trabalhando isso? Como que a gente pode fazer essas mulheres acreditarem nas outras mulheres, né? Porque até então nós estamos deixando os homens falar por nós. E como que a gente vai fazer com que as mulheres compreendam isso, né? Que trazer mais mulheres, eleger mais mulheres, nós vamos fazer a nossa política. Essa é a minha pergunta, e boa noite para todos. Leia, pode falar então, por favor. Boa noite a todas. Gabriela, da base da Secretaria das Mulheres, Vera Oscar, Grace Hoffman, um prazer imenso você estar aqui, participando junto conosco, Thelma de Souza, né, nossa interna prefeita, tudo na vida ela foi, né? Então, está aqui para fortalecer e privilegiar nosso mandato como pré-candidata. Eu estou na Central Movimento Popular, sou da CMP, sou mãe solo, moro aqui nas Palafitas, né, aqui na Vila Gilda, e moro aqui na Zona Noroeste. Assim, eu vejo uma situação de nós estar se fortalecendo, né, e uma construção, porque
o mandato que nós estamos vivenciando, que é tão difícil, e ter coragem para aprofundar a política, é só militando mesmo. Eu sei que a situação que nos requer, por conta da pandemia, porque nós precisamos ter cuidado e fazer no live, fazer discurso no WhatsApp, para poder nós fomentar a nossa campanha, é só pela internet, por enquanto. Mas quem fica na base da pirâmide, como eu, como muita gente, muitas mães de família, muitas pessoas não têm acesso à internet, né, por conta da dificuldade, porque estão recebendo auxílio emergencial, eu tenho que pisar o pé no barro, com proteção, com máscara, apesar de ficar contaminada, e eu tenho que estar indo nos locais, porque a gente está na pré-campanha, estamos na candidatura, mas desde o início da pandemia, eu fiquei na luta da solidariedade, né? Essa questão toda. Por quê eu falo isso? E quando a Grace fala do nosso programa, do nosso projeto de governo, nosso legado, que a gente não pode esquecer de maneira nenhuma, o que salvou nessa pandemia? Foi a assistência social, o programa do Bolsa Família, para poder as mulheres ser assistidas no questão do cadastro único. Se não fosse isso, né, nem todas as mulheres iam ser contempladas no auxílio emergencial. Muita gente tem preconceito, muita gente não, a elite e a burguesia tem preconceito com Bolsa Família, que muitos países homenagearam o programa Bolsa Família, mas ainda tem um preconceito, né, a elite, a burguesia do Bolsa Família. E não é só isso, o programa do Bolsa Família não é só a Bolsa Família, só é a construção do CRAS, né, que é assistência social, que é direito para a população e para a comunidade, para as mulheres ou para os municípios. É direito, como CREAS também, para poder ter uma proteção para a família, além de dar o seu alimento, também de gastar com material escolar, essas coisas, e também de fomentar curso para jovem, né? Então foi essa preocupação do governo para fomentar o programa Bolsa Família, que a gente tem que levantar esse leque, principalmente eu que moro aqui na base da pirâmide, porque, querendo ou não, eu estou indo beco em beco de palafitas, conversando com as mães, fazendo vídeo, e principalmente as mães que moram em costa de morro, que estão passando muita dificuldade, questão de miséria, de pobreza e de fome, e não chega alimento lá, entendeu? Então, é uma loucura. E ainda a gente tem esse desgoverno, essa besta fera lá no governo, genocida, e aí a gente tem que ter maior cuidado na questão da vida e cuidado da mulher, direcionado à questão familiar e os filhos, né? Então, é isso. Então, o programa que a gente tem que estar defendendo é o programa Bolsa Família, como os outros legados, com o projeto Minha Vida, porque, querendo ou não, todos os programas do PD ele quer extinguir, né? E também, se não fosse o SUS, para defender a vida, Sistema Único de Saúde Público, né? Como que seria a vida da população? Quem ia ter dinheiro para pagar convênio? Que nós estamos vivenciando um monte de desemprego e vai piorar mais ainda a situação da população e do trabalhador. Depois que acabar esse auxílio emergencial, como que vai ficar a vida da população? Vai piorar. Então, é esse leque que a gente tem que defender, o direito do trabalhador, porque a gente já perdeu uma maioria das leis, entendeu? E os nossos legados, porque esse governo genocida não tem proposta para a população e para o brasileiro. Os ricos cada vez ficam mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres. Quando eu falo de desafio e da minha
eu estou fazendo de luta, de participação popular, para falar a situação. Eu sei que é campanha municipal, mas o que acontece lá em cima atinge aqui embaixo também. Não tem jeito. Não tem jeito, porque se o prefeito não tiver projeto popular e social para aglutinar a população, para não passar maior necessidade e não deixar as pessoas morrer, como é que vai ficar isso? Né? Então, é isso. Eu acho que a militância, a denunciar o que está acontecendo, nossos projetos, que era melhor, que a população tinha condições de se alimentar bem, de viajar, de ter sua casa, agora não vai ter mais porque está sendo extinguindo, está em extinção. Então, a minha luta é o direito e a minha participação popular e a minha construção é de militância e agregar mulheres e falar dos direitos que nós estamos perdendo, aliás. Não tá sendo melhorados. Então, é nesse jeito. Então, veio do Legislativo, da Câmara Federal, Estadual e Municipal, e qual os representantes que representam a população de fato. É isso que eu tenho que dizer. E eu vou fazer um convite até para a Gleice Hoffmann, quando acabar essa pandemia, tomar o café aqui com as mulheradas periféricas da favela. É isso. Muito obrigada, Leia. Quero ir nesse café também, viu? Me chama também. Vereadora Thelma, quer fazer sua colocação? O microfone está desligado. Obrigada. Está ouvindo agora? Agora sim. Não, eu não queria... Eu queria mesmo ouvir a Gleise, que nós estamos reunidas hoje por esse motivo, é mais fácil me acessar, mas eu quero dizer do meu apreço, da minha admiração por todas as mulheres que usaram a palavra e a sua clareza da função que nós temos na sociedade e por que estamos sendo pré-candidatas, né? Eu acho que a Gleise deu um panorama do papel da mulher e também um panorama das injustiças que nós temos no nosso país. E eu acho que as candidaturas que aqui estão e aquelas que, por algum motivo, não estão aqui, me parece que a Samara parece que não está bem de saúde, enfim, não sei exatamente, mas nós estamos representando o anseio e a vontade que a população tem de poder resolver os seus dramas maiores. Eu, conversando outro dia com o nosso pré-candidato Douglas Martins, ele pensou uma frase que ele está usando muito agora. Ele diz assim que nós, nessa candidatura, nós, cada uma das mulheres, e ele, na candidatura majoritária, nós representamos, cada um de nós representa aquilo que a pessoa deseja para o seu futuro, deseja para seus filhos, para seus idosos. Então, nós somos a esperança, nós somos o diferencial, nós somos aqueles, e principalmente aquelas, que viemos para dar o tom de que, quando as pessoas precisam, quem responde é o PT. É o PT. Já tem até um slogan, já tem até uma propaganda nossa falando isso. Então, quero dizer que nós estamos aqui, outras reuniões nós vamos ter. Eu penso que, de uma maneira geral, nós estamos sabendo a que viemos. Eu acho que eu vou propor até aqui para a direção partidária, depois de decidir, nós precisamos ter uma reunião presencial, com distância entre nós, para a gente tirar algumas dúvidas também no decorrer da campanha. Eu me coloco à disposição. Nasci 2 anos na frente de vocês, então tenho algumas candidaturas aí para falar dos prós e os contras e principalmente aquilo que nós temos que nos aprontar e temos que nos esmerar para a gente poder representar, e eu acho que nós já estamos fazendo. Então, na verdade, eu quero mesmo ouvir a Gleice, agradecer minhas companheiras todas que usaram a palavra, ao pré-candidato a prefeito, nosso pré-candidato Douglas Martins, e a minha querida Gleice com a palavra, porque é para ela e com ela que nós estamos juntos fazendo essa live. Vamos que vamos.
Obrigada, gente. Obrigada, vereadora. Então, presidenta, a palavra é sua. Vamos lá. Olha, com todos esses temas aqui, a gente poderia ficar um dia debatendo, né? Porque são tantas coisas que a gente teria que falar, mas a Ângela cortou um pouco a fala dela, mas o que eu entendi é que como a gente faz essa disputa sobre o auxílio emergencial, o governo Bolsonaro, com essas mulheres, sendo que grande parte tem dificuldade de acessar a rede social, a gente não está podendo sair, enfim. E que não é uma disputa fácil, né? Porque quando se trata de renda, como é a renda emergencial que o Bolsonaro está dando, está dando não, né? Foi aprovado, mas passa, o governo é muito pesado, é muito grande, então quando o governo faz alguma coisa, fica na conta de quem está no governo. Como é que a gente faz isso? O problema, Ângela, é que no momento agora, obviamente, que as pessoas têm mais simpatia, né? Por isso, muitas colocam como Bolsonaro responsável, só que pela política que ele faz no governo, ele não vai manter isso. Ele não tem como manter, ele vai manter no máximo até a eleição essa renda emergencial, e ano que vem eles vão fazer um ajuste rigoroso, vão cortar isso, vão retirar uma série de direitos de trabalhadores, acabar com programas sociais, né? E essas pessoas vão ficar desassistidas, a maioria delas. Agora, é importante dizer que a direita, a extrema-direita, viram numa renda básica e viram na renda emergencial um objeto de fazer política para a base popular da sociedade, né? Então, eles podem até continuar com o programa, eu acho que mais módico, mas podem até continuar retirando outros direitos, né? E a população ainda assim se sentir protegida pela renda. Nós temos que falar sobre isso, nós temos que dizer o que está acontecendo, vai ter que ser no embate da luta política, tentar melhorar as nossas redes, mas aí tem uma coisa que a Leia falou, que é, nessa fase, a gente tem que pôr o pé no barro mesmo, tem que sair para conversar com as pessoas com todo o cuidado que essa pandemia exige, senão não vai dar. Nós não vamos conseguir atingir. A expertise de rede social é deles, né? É da extrema-direita. A gente sempre fez campanha, sempre fez militância, falando com as pessoas, olhando no olho, conversando. Então, é realmente um desafio para nós. Não podemos esmorecer, não. Temos que seguir em frente, ver as formas que cada um pode fazer, né, dentro da sua militância, das suas condições, e procurar falar com as pessoas. Nós estamos tentando fazer uma ofensiva maior de rede, começamos já a preparar o partido para isso, estamos tentando fazer, mas a gente nunca vai chegar ao patamar deles, porque eles têm muito dinheiro, disparam em massa, as plataformas são deles. Isso é que nem quando a gente nasceu, há 40 anos. Nós não tínhamos nenhum meio de comunicação. Nós não tinha rádio, nós não tinha TV, eles tinham tudo isso, né? Faziam. Então, nós estamos, assim, sopesando, né, as situações, mas de forma muito parecida. Nós sempre trabalhamos na diversidade. O nosso motor sempre foi acreditar naquilo que a gente defende para convencer as pessoas, né? A Maria Salete fala sobre o empoderamento feminino, como conversar isso. Quer dizer, quando a gente fala em empoderamento, as pessoas não entendem isso, né, Maria Salete? As mulheres não entendem. O que é empoderar? É você poder ser dona da sua vida, é você poder ter decisão, é você ter condições para isso, que são condições financeiras, são condições sociais. É isso que a gente tem que dizer. Então, a mulher que pode ter a renda, pode ter proteção social, pode ter uma casa, ela tem poder sobre ela, sobre a vida dela. É isso que nós queremos, que as mulheres possam ter o poder sobre a vida delas, não ficarem dependendo, né, e não ficarem subjugadas. Então, quando a gente fala em empoderamento, é isso. São coisas básicas que a gente precisa, não é só do poder de falar, de discursar, de assumir cargos, que também é importante para a definição dos rumos, né, do que a gente vive, mas é, sobretudo, você ter poder sobre si mesma, né? Decidir isso. Isso as mulheres entendem muito, sabem o que significa, né? Não ter companheiro violento, não ser vítima de violência, não ficar dependendo economicamente dos outros, né? Não ter que se subjugar, nem subjugar seus filhos, ter condições dignas de vida. Eu acho que é isso que a gente tem que falar com as nossas mulheres da forma mais simples possível, para que elas entendam. Eu sempre brinco que a gente tem que ter um pouco do Lula,
todas nós temos que treinar, todos nós, ter um pouco de Lula, como falar para o povo, como ser entendido pelo povo, né? Lula é brilhante nisso, ele faz entender. Eu acho que a gente tem que se dedicar a isso, né? A Jerônica aqui falou da questão da violência, né, da casa. Nós começamos um programa nacional, que era a Casa da Mulher Brasileira, que exatamente centralizava, Jerônica, todos esses serviços. Ministério Público, Delegacia da Mulher, a questão da saúde, encaminhamento para o emprego, e tinha até casa-abrigo para as mulheres que tivessem em situação de muita violência, de violência para sair de casa e ter onde ficar. Inauguramos em Brasília, no Paraná, eu acho que a outra foi em Goiás, aí a Dilma saiu, o Temer chegou, acabou com tudo. Ou seja, não tem essa preocupação, né? No mundo deles não tem essa preocupação. A questão da violência para eles é uma questão de ambiente doméstico, entendeu? Então, é muito triste ver isso. E eu acho que a gente tem que brigar muito. Se vocês aí nessa luta, né, da vereança em Santos fizer uma pegada dessa, e tenho certeza que o Douglas vai ter esse compromisso aí na gestão, vamos ter um lugar centralizado, sim, de atendimento para as mulheres. E a questão da representação, como é que a gente mostra para ter? Tem que ser falando da vida das mulheres. As mulheres entendem das mulheres, então, quando a gente fala o que é o sofrimento da violência, o que é procurar creche para o filho e não ter, o que é ter dificuldade para pôr a criança na escola, trabalhar, ganhar menos, entendeu? Ter assédio, tudo isso, se as mulheres entenderem isso, que é do dia a dia delas e que a gente possa verbalizar, elas vão entender que é importante ter elas representadas nesses processos, porque ninguém conhece melhor essa realidade que as próprias mulheres, né? Então, acho que isso que a gente tem que fazer. A Leia, quero saudar aí a Leia Guerreira, muito legal se falar da solidariedade, viu, Leia? A coisa que eu mais tenho ouvido é que o que tem nas comunidades é a solidariedade entre as pessoas, ou seja, pela ausência do Estado, agora menos com a questão da renda emergencial, mas pela absoluta ausência do Estado, é a população que se socorre, um ajuda o outro, entendeu? A enfrentar a crise. E eu acho que esse espírito de solidariedade a gente tem que trazer para a política também, né? A gente fala de política, a gente fala de propostas, mas é o estar junto com o outro, ajudar o outro. Eu acho que isso é muito importante. O MST fez campanhas muito legais de distribuição de alimentos, fizeram junto com o pessoal da FUP, distribuição de alimento e de gás, entendeu? Foram para as comunidades mais pobres, levaram. Eu acho que a gente tem que fazer isso. E uma coisa importantíssima que eu acho é que o PT tem que voltar a atuar territorialmente. Nós saímos do território, da base territorial, entendeu? Nós estamos muito distanciados disso. Aí quem é que ocupa? As milícias ocupam, as igrejas ocupam, entendeu? Essas pessoas estão perto, essas pessoas dão atendimento, essas pessoas são a referência. E quando fala do PT, estava muito presente quando nós estávamos no governo com os nossos programas, mas houve um distanciamento da militância de base. Eu acho que nós temos que rediscutir a organização do partido, nós temos que ter núcleos de novo para conversar com as pessoas, para ter as lideranças perto, para dar sustentação a quem nos apoia, porque tem um monte de gente, né, que gosta do PT, que está aí espalhado, mas que às vezes fica quietinho, porque é tanta violência lá, é tanta gente falando contra, ele não se sente pertencido. Então, nós temos que procurar essas pessoas, fazer um pertencimento, reorganizar os núcleos. Territorialmente, nós temos que estar presentes, senão vai ser muito difícil esse embate que nós vamos ter, muito difícil. Essa coisa do território, eu acho que é muito importante. E a questão que a Leia falou também do Bolsa Família, nós não podemos perder essa narrativa para o Bolsonaro. Quem é que defendeu ter essa renda? Fomos nós, Bolsa Família. Nós lançamos um outro programa agora, que é o Mais Bolsa Família, para aumentar a renda depois da pandemia, ou seja, transformar a renda emergencial no Mais Bolsa Família, né? As famílias receberem R$600, como o Bolsa Família é ampliar a base, não só as famílias muito pobres, na linha da miséria, mas também os vulneráveis que hoje estão trabalhando em plataforma de serviço, que ganham pouco, que não têm proteção social, que precisam melhorar a sua renda. Então, o Mais Bolsa Família é um programa que a gente já lançou, já tem projeto na Câmara, estamos trabalhando para ele, e é a marca do nosso governo. Não é a Renda Brasil do Bolsonaro, nem a renda emergencial, foi esse programa que ajudou com a política de emprego, de valorização do salário mínimo, a combater a miséria no país e a tirar milhões de pessoas, né, do mapa da fome. Então, acho que a gente tem que fortalecer
isso mesmo, né? E, com certeza, a questão da discussão nacional vai impregnar as eleições de 2020, porque não tem como discutir, né, políticas que atendam as pessoas se está sendo destruído o Estado brasileiro. Como é que o SUS vai se sustentar? Não se sustenta só com os municípios, nem só com os estados. Como é que você vai ter uma política de saúde que atenda a maioria da população? Como é que você vai ter uma política de habitação? Veja, nós saímos do governo, parou completamente a política habitacional. Não se faz mais casa no Brasil, não se tem preocupação com isso. Questão de saneamento básico. E são investimentos que o governo federal precisa ter como política estruturante. Então, discutir a cidade e discutir também esse projeto de desconstrução nacional que o Bolsonaro está à frente. E sem dó nem piedade, Bolsonaro é mentiroso, é criminoso, é bandido, comete as maiores atrocidades, não temos que ter pena, não. Esse cara veio para ser um instrumento da extrema-direita e do capital neoliberal, entendeu? Para destruir o Estado. Agora fica fazendo proselitismo aí, falando que é a favor do povo, fala da renda emergencial, ele nunca gostou disso. Ele tem lado, o lado dele é da tortura, né? E, além de tudo, corrupto, né? Coisa que ele falava de nós. Vide o Queiroz, vide o que eles fez com os filhos dele, o que eles construíram de patrimônio. Então, nós não temos que ter piedade, não, tem que ir na medalhinha com ele. O pessoal bate, tem gente que gosta, nós temos que alertar, gente, porque isso é lobo vestido em pele querendo ser vestido em pele de lobo de cordeiro, entendeu? É lobo querendo ser vestido em pele de cordeiro. Então, nós não podemos arrefecer com ele, não. Tem que ir para o enfrentamento com esse homem, tem que ir para o enfrentamento com essa política que eles fazem. Acho que é isso, não sei se eu consegui falar de tudo aqui muito rápido, né? Mas agradecer muito vocês, foi muito legal conversar aqui, dar um beijão bem apertado aí para Maria Salete, sucesso, viu? Na caminhada, para a Lina, que nos brindou com uma música linda, para a Jerônica, que está firme e forte na luta, Leia, ó, fique firme aí, viu? Obrigado. Obrigado, Gleice, mas não esqueça do café aqui na favela, hein? Venha, venha. Vou para a Baixada aí, para tomar um café. A Ângela também está na luta, a Vera, nossa secretária, a Thelma, querida, nossa vereadora e grande liderança nossa. Também cumprimentar a Gabriela, obrigada pelo carinho. Douglas, nosso pré-candidato a prefeito. Quem sabe a gente desce aí na sua posse, hein, Douglas? Vamos nos preparar. Sueli, enfim, todos que participaram aí. Foi muito legal e quem está nos acompanhando também. Muito obrigada, viu? Obrigada, presidenta. Vou passar só a palavra rapidamente para a Lina, que quer fazer um agradecimento. Douglas, se você quiser fazer um agradecimento, também fazer alguma consideração, e em seguida para a Vera, para fazer o encerramento. Tá bom? Lina? Obrigada. Muito obrigada, Gabriela, por ter conduzido tão bem o evento. E muito obrigada às companheiras que ajudaram na organização, e muito obrigada especialmente à presidenta Gleice, que me aguentou perturbando no WhatsApp por mais de 6 meses para a gente conseguir esse evento, que no começo, quando a gente começou a conversar, era para ser presencial, mas infelizmente agora teve que ser assim. Muitíssimo obrigada, presidenta Gleice. Estamos juntos e muito orgulho de tê-la como presidente e de fazer parte de um partido que dá todo esse espaço para as mulheres, a ponto da gente ter eleito a primeira presidenta mulher desse país. Muito obrigada. Obrigada, companheiras. Serei muito objetivo, porque aqui me cabe ouvir. E ouvi bastante coisa e foi importantíssimo. Sou muito agradecido por ter participado dessa live aqui, dessa reunião da Secretaria de Mulheres do PT de Santos, com a presença da companheira Gleisi Hoffmann, nossa presidenta. Vera? Oi, já? Bom, nós estamos caminhando já para terminar o nosso encontro. Quero agradecer muitíssimo a presença da nossa presidenta, da deputada Gleisi Hoffmann, dizer que foi um prazer tê-la aqui conosco, né? E que esperamos que outros encontros, né, como este, quem sabe presencial daqui a algum tempo. Agradecer a Lina por um momento tão refrescante nesses dias que a gente vive de tensão,
com tudo isso que está nos acontecendo, a música é sempre muito bem-vinda. Obrigada, Lina. Agradecer a todas as companheiras, as candidatas, a Gabi, né, por ter conduzido tão bem o nosso encontro, ao Douglas, e dizer, Douglas, você já tem aí a Casa da Mulher, né? Já está no programa de governo. Hein? E falar em programa de governo, Douglas, eu acho que você poderia marcar um encontro com estas candidatas e com as mulheres para a gente conversar sobre o programa de governo e sobre a importância da mulher no seu programa de governo, da questão racial. Você pode já... Eu acho que nós queremos conversar com você sobre isso, viu? E quero dizer que, para mim, foi muito boa e essa, vamos dizer, roda de conversa. A gente usa muito essa expressão nas PLPs, né? Se fosse um outro evento presencial, teria uma mesa, as pessoas estariam lá sentadas, eu acho que como a responsável pela secretaria estaria lá sentada com a Thelma, e hoje esse lado bom que tem, né, de fazer à distância, tudo tem um lado bom na vida, por incrível que pareça, é que estamos todas no mesmo nível, aqui conversando e falando de coisas tão sérias e tão importantes, né? Numa roda de conversa que parece tão descontraída, e foi descontraída, e foi muito bom. Falar de coisas sérias, importantes, e muitas vezes duras, que tem nos machucado, que tem ferido todo esse povo brasileiro, e a gente conseguir conversar dessa forma, no final de noite, de sábado, ouvindo primeiro uma música, é uma forma gostosa, e a gente só tem a agradecer a todas vocês, a todo mundo que cooperou, né, para que esse encontro acontecesse, e dizer que a gente está aqui, a secretaria está à disposição, né, para a gente conversar, para que outras mulheres venham conversar, para nós aprendermos juntas, né, o que nos interessa, o que nós precisamos, né, para chegar à cidadania plena, né, que ainda está muito longe, apesar de todas as conquistas. Muito obrigada a todas e todos, são poucos os todos hoje, e um beijo para todas vocês e melhoras para o nosso presidente, o Chico Nogueira. Muito obrigada, Veri. Beijo para vocês, viu? Tudo de bom. Beijo, Obrigada. beijo. Obrigado. Obrigada, presidenta Gleisi Hoffmann. Tchau. Tchau.